Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido a você, nesse instante, a levar o seu coração, o seu pensamento, a Jesus sacramentado, um sacrário mais perto de você, numa capela, numa igreja, para que, desejosos de recebê-lo, possamos fazer juntos a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que eu algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja para sempre abrasado em vosso amor. Amém. Então vamos continuar a leitura do capítulo 5º do Evangelho de São Mateus. É a proposta da liturgia nessa semana. E hoje vamos ler os versículos de 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Muito bem. Então vemos Nosso Senhor que fala sobre a realidade da lei, que Ele ensina, então, para nós, nesse trecho do Evangelho que acabamos de ouvir, o valor perene da lei mosaica, isto é, do Antigo Testamento. Porque é palavra de Deus. Portanto, tem autoridade divina e não pode desprezar-se, nem o mínimo. Na antiga lei,
havia preceitos morais, preceitos judiciais e litúrgicos. Os preceitos morais do Antigo Testamento se conservam no Novo Testamento. E também se conserva, é claro, o seu valor, porque são principalmente promulgações concretas, divino-positivas, que estão contidas na lei natural. E Nosso Senhor dar-lhes, contudo, a sua significação e as suas exigências mais profundas. Ou seja, Jesus, ele não vem abolir a lei, ou seja, a lei de Deus que foi dada por Moisés, mas muito mais ele vem aprofundar o conhecimento nessa lei, né? E é claro, na lei antiga havia preceitos morais, jurídicos e litúrgicos, mas os preceitos morais são aqueles que se conservam, que nós ainda seguimos, né? Ou seja, os preceitos judiciais e cerimoniais, pelo contrário, foram dados por Deus para uma etapa concreta da história da salvação, a saber, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua observância material em si não obriga os cristãos. Então, ou seja, aquilo que era parte da lei, que era, ou seja, jurídica ou litúrgica, nós não estamos mais obrigados, porque, ou seja, Jesus instituiu, então, uma nova liturgia, ou seja, novas cerimônias, que, sobretudo, é o seu santo sacrifício, que se renova no altar, e assim também, ou seja, as questões jurídicas, né, que são dadas pela Igreja. Então, o que Nosso Senhor vem dizer que não vem mudar nada na lei é aquilo que está como conteúdo moral, como aquilo que nós devemos observar na nossa conduta. E Jesus então diz no Evangelho: quem os praticar e ensinar os mandamentos será considerado grande no reino dos céus. Então Jesus ainda enfatiza, olha, quem ensinar e praticar os mandamentos será grande. E aqui eu me recordo da necessidade de testemunhar a vida cristã. Ou seja, quando nós vivemos as práticas dos mandamentos, nós testemunhamos a nossa fé e assim nós ensinamos aqueles que devemos ensinar. Como, por exemplo, me recordo de um pai de família que, numa ocasião, ele estava dirigindo o seu carro, estava com o seu filho ao lado, no carona, e de repente, ao fazer uma manobra com o carro, ele acabou batendo num carro que estava estacionado, que estava parado, né? O motorista do carro não estava ali, não tinha ninguém ali, e estava parado perto de uma casa, né? E o pai daquele menino fez questão de parar o seu carro, sair e procurar o dono daquele carro que ele havia batido, né? Foi bater na porta da casa e ali encontrou o seu dono, né? E disse a ele que não iria embora enquanto não achasse o dono daquele carro. E aquela ação do pai ficou gravada na memória daquela criança. Ou seja, como que aquele filho dizia, puxa,
Meu pai agiu aqui com honestidade e quando eu for grande, quando eu for adulto, eu quero ser igual a ele, né? E esse valor, né, o valor da honestidade, né? Ou seja, essa criança levou para a sua vida adulta. Ao mesmo tempo, quando nós vemos algumas famílias também que desejam ser conhecidas por um gesto cristão, né? Certa vez ouvi falar de algumas famílias, né? E de uma em especial que dizia: a nossa família precisa ser conhecida por sua característica de ser boa, ou seja, pela bondade. Então, aonde nós estivermos, a gente precisa exercer a bondade, né? Tinha um sobrenome, a família, né? Nossa família, a família tal, tem que ser conhecida pela bondade. Ou seja, que bonito isso, né? Quizá se também as nossas famílias fossem conhecidas por um gesto cristão, ou seja, se a minha família Souza, vai ser, eu quero que a minha família seja conhecida pela capacidade de servir, né? Ou seja, onde um membro dessa família estiver, estará servindo o outro, né? Ou pela prática da caridade, ou pela prática da alegria, né? Ou seja, a, a minha família, né? A família Silva tem que ser marcada pela característica da alegria. Aonde o membro da nossa família estiver, a gente tem que levar alegria, né? E a boa alegria, ou seja, a alegria que levanta o outro, né? A alegria que faz bem ao outro. Ou seja, isso é testemunhar, né? Não deixa de ser viver, praticar os mandamentos. E aqui vê-se a necessidade de preparar as crianças para conhecer a Deus. Porque há uma consciência muito equivocada no meio dos católicos de achar que o dever de educar as crianças na fé é dos catequistas, né? Ou somente do pároco, do padre. Não, quem tem que ensinar o meu filho as coisas de Deus é o padre, é os catequistas. Não. Esse primeiro dever é dos pais. Ou seja, os pais são os primeiros educadores na fé dos seus filhos. É uma obrigação. Está lá no Catecismo da Igreja Católica. Talvez e você como pai, como mãe, e que talvez tenha filhos pequenos, você dedica o seu tempo para ensinar o seu filho a praticar a fé, a conhecer a fé? Mas veja, não adianta você dizer ao seu filho: olha, você tem que rezar, olha, preciso ir à igreja, preciso obedecer ao papai, à mamãe. Se você não dá o exemplo, as crianças não vão aprender e não vão fazer. Se você não parar para rezar com os seus filhos, eles não vão aprender a rezar. Se você não ensinar com ações o que é fazer caridade, o que é servir, né? O que é de fato uma imagem de Nossa Senhora, quem está ali, ou seja, o que é o sacrário, o que é o Santíssimo Sacramento, o que são os demais sacramentos. Nós devemos parar e ensinar as crianças. Quantas crianças chegam hoje na catequese sem saber ao menos rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, sem ao menos saber como traçar o sinal da cruz sobre si. É claro que muitas crianças não vêm de famílias católicas, mas muitas crianças vêm de famílias católicas, mas os pais não se preocupam mais. Ou seja, porque não exercem a fé, ou porque deixam essa questão da educação
um pouco de lado, né? Mas é uma função primária dos pais. Por isso, uma criança que é ensinada pelos pais a viver a fé cristã, seja o pároco, o seu pároco, se ele quiser, ele pode ingressar aquela criança a fazer a primeira comunhão, ou seja, porque os pais ensinaram, porque os pais foram catequistas, né? Não há uma exigência protocolar, né, de que a criança precisa necessariamente passar pelo tempo de catequese na igreja, né? Mas que os pais voltem, ou seja, que tenham essa preocupação com os seus filhos. Mas também não só os pais, mas os padrinhos, os avós, os tios, aqueles que convivem com a criança, para que as ensine as verdades da fé, para que nós também possamos ouvir aquilo de nosso Senhor. Aqueles que praticarem e ensinarem os mandamentos serão considerados grandes no reino dos céus. Como se faz necessário que nós primeiro pratiquemos os mandamentos, tudo aquilo que nosso Senhor nos pede, e que com a nossa própria vida e com as nossas palavras possamos nós também ensinar, sobretudo aos pequeninos, às crianças, mas também àqueles que não conhecem a Deus, que não foram ainda visitados, ou seja, por Deus, porque nós ainda não os apresentamos. Muito bem. Então que nosso Senhor Jesus possa nos dar essa graça de nos comprometermos a vivermos, praticarmos os mandamentos e ensiná-los. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para que coloquemos aquilo que meditamos em prática, com o auxílio da Virgem Maria, de São José e do nosso anjo da guarda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos para que possa chegar também a outras pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.